Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. Nós vamos fazer um vídeo bem leve hoje, onde nós vamos introduzir para vocês na nossa sessão sobre dinossauros da eletrônica, que são aqueles componentes obsoletos, ou que não se usa mais, ou que se você ainda encontra, não é na mesma quantidade do que na época que eles eram populares. Então nós vamos falar a respeito do esquema elétrico de um rádio que foi bastante popular nos anos final dos anos 60, começo dos anos 70 por aí, que era o rádio Transglobe da Philco, que era um rádio multifaixas, um rádio capaz de receber várias faixas de AM, também de FM. É um rádio bem legal, muito bom, extraordinário rádio, na época dele, claro, né? Tem gente que ainda tem desse rádio por aí. Hoje em dia é meio que um artigo de colecionador, né? Não é tão comum você encontrar um rádio desse, mas é um rádio extraordinário, um rádio excelente. Então aqui nós temos o esquema elétrico dele. Então eu vou introduzir, essa vai ser a primeira aula. A gente vai fazer algumas aulas da leitura do esquema elétrico desse rádio, para vocês entenderem melhor o funcionamento dele, tá? É o que eu sempre falo, quando eu fui professor de eletrônica numa escola, a gente tinha as aulas de prática em laboratório, claro, né? E a leitura do esquema elétrico é tão importante quanto a aula de prática no laboratório. Por quê? Porque o esquema elétrico é onde você conhece o funcionamento do equipamento ou do circuito. E entenda uma coisa, para você aprender a consertar um circuito, você tem que saber, se você sabe como ele funciona, o conserto se torna muito mais fácil. Ou seja, quando você sabe o que o circuito tem que fazer, quando ele está com defeito, você vai consertar ele muito mais fácil do que simplesmente se você não sabe o que você está fazendo ali, o que aquele circuito faz, tá? Então a leitura do esquema elétrico de um circuito de um aparelho é extremamente importante para quem quer aprender a consertar. Então esse esquema aqui é dividido em partes. Por exemplo, cada pontilhado desse é um setor do rádio, do aparelho, tá? Então nesse grupo aqui, ó, nesse primeiro pontilhado, que pode representar uma placa também, tá, pessoal? Em muitos esquemas elétricos, esses pontilhados aqui representam placas do aparelho. Então aqui temos várias placas nesse rádio, e cada placa tem uma parte do circuito. Isso era comum nos aparelhos antigos, o aparelho ser dividido em várias placas, e cada placa no esquema elétrico é representado por um pontilhado. Aqui no grupo 100, ou seja, os componentes eletrônicos todos começam com a numeração 100, nós temos o sintonizador de FM, esses transistores aqui são do sintonizador do rádio FM. O FM sempre fica na parte de cima do esquema do rádio, o AM fica embaixo. Quando você vai ler um esquema elétrico de um rádio transistorizado, o FM fica em cima e o AM fica embaixo dele, isso é padrão, tá? Aqui nós temos o grupo 200, que é onde você tem a etapa de FI, demodulador de AM/FM, detetor de AM/FM, que era formado por diodos nesse rádio, porque é um rádio antigo. Aqui embaixo nós temos o sintonizador de AM. Olha que interessante aqui o sintonizador de AM. Ele tem 8 bobinas de antena, ou seja, ele é capaz de sintonizar 8 faixas de AM, 8 bobinas de antena. Esse transistor aqui é um amplificador de radiofrequência, porque o sinal de ondas curtas ou das faixas de ondas curtas chega muito fraco na antena, então precisa de um amplificador de radiofrequência na entrada do AM também. Então, o amplificador de radiofrequência, essas bobinas aqui, que são bobinas de radiofrequência, na verdade, funcionam como segundas bobinas de antena. Olha que interessante. O rádio tem bobina de antena aqui e tem bobina de antena aqui também, 8. Por quê? Para melhorar a seletividade do rádio, ou seja, a sintonia, a separação de uma estação em relação à outra. Por isso que tem 2 circuitos de sintonia. E aqui as bobinas osciladoras. Aqui o transistor oscilador local, que vai ligado nessas bobinas aqui, 8 bobinas osciladoras. E aqui o transistor misturador de AM, tá? Olha a complexidade deste sintonizador de AM. Um fato curioso desse rádio em relação a essa chave de ondas aqui, ó, que faz a troca dessas bobinas. Quando a gente for fazer a leitura do esquema elétrico, eu ensino para vocês como é que a gente interpreta essa chave de ondas para cada uma das faixas desse rádio, faixa de AM e de FM também, tá? Então aqui nós temos o amplificador de áudio, que é o grupo 400 aqui, ó. Os componentes começam com 400. É um amplificador de áudio de alta qualidade e de alta potência também, porque ele tem, ó, ele tem 2 prés,
Tem controle de tonalidade, graves e agudos, tem controle de volume aqui, tem um driver, um par casado, e esse transistor aqui ele faz o papel de 2 diodos, por exemplo, ligado nas bases dos transistores de saída com duas finalidades. A primeira delas é dar estabilidade térmica para o par casado, e a outra é eliminar aquela distorção crossover, que é uma distorção desagradável, que é quando o transistor de cima termina de amplificar, o de baixo começa e vice-versa. Tá? Então, pessoal, é isso. Vocês têm aqui uma ideia geral do esquema elétrico do rádio AM/FM Transglobe, que é um rádio multifaixas. Então ele é capaz de sintonizar 8 faixas de AM, mais a faixa de FM. Beleza, pessoal? Então, em outras aulas aí a gente vai falando sobre os circuitos desse rádio com mais detalhes. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários, inscrevam-se no canal. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.